Então vamos todos fechar os olhos, vamos pensar em Jesus, vamos agradecer por esta oportunidade maravilhosa de estarmos nesta terra reencarnados, por esta oportunidade magnífica de podermos fazer a coisa certa no lugar certo. Vamos pedir que o seu bafo divino desça sobre nós, que amenize as nossas aflições, os nossos problemas, que dê paz ao mundo, que dê harmonia aos lares, saúde aos enfermos, que o mundo seja um local melhor, que haja compaixão, amor ao próximo, mais caridade, mais amor. E que dentro de nós brote essa mesma caridade, essa vontade de ajudar e que nos possamos tornar melhores pessoas com a ajuda de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Pode colocar a abertura, Cristiano. Oi, Oi, Claudete. Ó, mãe, ó, Marlene. Oi, filha. Oi, Jota.
A Ruth está participando. Antes do Cristiano colocar as perguntas do livro do Evangelho, não, do livro dos Espíritos, tem alguém que tem alguma questão para falar sobre a live do Geraldinho da semana passada? Pode falar, a Mauri. Não, não tenho, não. Ah, tá bom. Então, Muito desliga-se. Foi muito bem colocado tudo, foi muito simples, inclusive assisti a live inteira. Tá certo. Então, posso passar para frente? Então, Cristiano, pode pôr no livro dos Espíritos. Nós estamos falando da alma, a questão 139, mas hoje é dia 29/9/2021, mais uma atividade da casa. O livro dos Espíritos. Isso, ele começou na 139, mas eu vou falar a pergunta 138 para dar prosseguimento a 139. Na pergunta 138, o que pensar da opinião dos que supõem a alma como o princípio da vida material? É apenas uma questão de terminologia, com a qual absolutamente nada temos. Comece por entender-se entre si. Então, vamos lá na 139 para entender. Aqui fizeram a pergunta que alguns usam, falando que o espírito é o que ocasiona a matéria. Então, nós vamos entender essa questão. 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Isso depende da significação das palavras, porque não tens uma palavra para cada coisa. Então, o que eles estão falando aqui? Que alguns filósofos, em outras épocas, definiram a alma como uma centelha anímica emanada pelo grande todo. Então, o espírito é que anima o corpo, para poder a gente andar, mover essas coisas todas. E essa não há. E por que essa contradição? Não há contradição. Isso depende do significado. Então, aqui eles estão dizendo sobre a questão da terminologia. Tem muita gente que emprega a alma, o termo alma, em várias situações. Então, há a incompreensão do que realmente é a alma. A alma é quando nós estamos encarnados, e o espírito é quando estamos desencarnados, mas é a mesma coisa. Ela não perde a essência dela. Então, o vocábulo alma é empregado para exprimir coisas diferentes. Um chama a alma ao princípio da vida. E nessa acepção, é correto dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Então, é uma centelha emanada pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Essas duas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e volta à massa depois da morte.
Então, o que é que essa ideia está dizendo? Que nós buscamos da fonte universal para fazer a nossa alma. Quando a gente desencarna, a nossa alma se perde. É igual o corpo, ele não se desfaz. E isso não é o certo. Essa ideia, de modo algum, exclui a de um ser moral, distinto e independente da matéria e que constitui individualidade. Então, o espírito, quando o nosso corpo morre, o nosso espírito conserva a individualidade. Então, nós não perdemos nada daquilo que pertenceu ao corpo. É esse ser que se chama igualmente de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado, mas não é ela que faz a matéria, entenderam? É isso que eles estão explicando aqui. Não é o espírito que proporciona a matéria. Quem faz a matéria do nosso corpo é o nosso próprio corpo. Agora, o nosso espírito, ele anima o nosso corpo. Por quê? Se nós fabricamos uma pessoa, mas ela não tem um espírito, ela é um robô. Ela é um robô. Então, dando da alma definições diferentes, os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra e conforme as ideias terrenas que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de equívocos. Então, quando a gente coloca a alma com várias definições, então nós temos equívocos com relação à questão da alma. Porque o espírito não faz espírito. Quem fez os espíritos foi Deus. Ele é que fez o nosso espírito. Agora, o nosso espírito, para se manifestar, precisa de um veículo físico, que é o nosso corpo, para poder ele crescer, expandir, progredir, caminhar, tudo que nós fazemos, o espírito é o ser inteligente e pensante. Então, ele, através do nosso perispírito, manda as ideias para o nosso corpo recebe e faz. Como o nosso corpo também faz as coisas, manda para o perispírito, e o perispírito passa para o espírito. Então, o nosso perispírito é aquele que carrega aquilo que a gente faz. Então, quando nós desencarnamos, o nosso perispírito tem todas as marcas que nós fizemos de bem e de mal. E quando nós vamos ganhar um corpo novo, essas marcas estão lá para mostrar na próxima encarnação o que eu vou ter de dificuldade e o que eu vou ter de bonança. Os espíritos superiores nos dizem que, primeiramente, nós temos que entender a palavra. A palavra. Para não sairmos falando e conjecturando ideias diferentes. Que passar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo, assim, a cada uma das funções do corpo, isso ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por alma se entende o fluido vital, a teoria é certa. Se o que se entende é o espírito encarnado, a teoria está errada. Entendeu? Porque o nosso espírito ele não tem essa questão de músculo, de partes, né? Ele não tem forma.
Quem tem a forma é o nosso perispírito com o nosso corpo. E aí, já dissemos que o espírito é indivisível, ele não divide em dois espíritos. E a mesma coisa, um espírito, eu tenho meu espírito, outro espírito não pode vir animar o meu corpo. O que é que quando a gente faz a psicografia, a psicofonia, a clareaudiência, a clarividência, todas as mediunidades, o espírito não entra dentro da gente. Porque é isso que muita gente pensa, que o espírito entra dentro da gente para poder manifestar. Não, aí o meu espírito vai dormir? Não. O que eles fazem? Ele não toma o lugar do meu espírito. O meu espírito pode afastar um pouco para que o espírito do outro, o espírito que vem manifestar, ele possa usar a parte do qual ele vai fazer. Então, vamos supor, ele vai fazer uma psicografia mecânica. Então, o espírito não sabe o que está escrevendo, porque quem escreve é a mão do espírito que põe em cima da mão do médium. Ele não toma o corpo do médium. A mesma coisa é a psicofonia. O espírito usa essa aqui, ó, para poder transmitir. É tanto que muitas das vezes o espírito chega gungunando, fazendo urros, se nega a falar, a gente fala, solte a falange do médium. Para quê? Para que o espírito use essa parte nossa para poder ele manifestar. Cadê? Acabou aí, Cristiano? Passa para frente. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, mais abundância nos que são centros ou foco de movimento. Já vou explicar. Essa explicação não pode aplicar-se à alma, considerada como o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Entenderam? Então, a alma, através com o perispírito, ela atua nos órgãos. Quando a gente vai nascer, quando nós vamos nascer, já tem lá o molde do seu corpo físico, e ali você recebe o fluido vital. Esse fluido vital é ele que vai você vai usufruir dele até o dia da sua morte. Então, vamos pensar no botijão de gás. No botijão, hoje são 13 litros, não é? Então, são 13 litros, ou 13 anos, ou 33 anos, ou aquele tanto que você terá de fluido vital que você vai poder gastar, usar em sua encarnação e desencarnar. Agora, quando você abusa, quando você gasta o seu fluido vital com excesso de nervoso, com excesso de mágoa, de ira, de raiva, de coisas que não precisa fazer, você reduz o seu tempo de vida. Então, nessa redução, às vezes você vai desencarnar antes do período que você teria que estar encarnado. Então, é considerado como um suicídio involuntário, porque você abusou daquilo que você recebeu, para você usufruir com parcimônia, com equilíbrio, com amor. Então, a alma,
ela deixa o corpo por ocasião da alma e da morte. E o perispírito acompanha o espírito. O perispírito não fica junto com o nosso corpo. Por quê? Porque o corpo vai deteriorar. E como o nosso espírito não tem forma, como é que nós vamos reconhecer os nossos parentes do lado de lá? Então, o perispírito, que é feito de uma matéria bioplasmática mais rarefeita, ele toma a aparência que nós tivemos, para podermos sermos reconhecidos pelos amigos, os parentes. Mas, à medida que nós estamos evoluindo na espiritualidade, aí a gente fica mais jovem, as rugas desaparecem, é como faz como se fosse, não é que você vai para o médico faz uma plástica, é porque lá os pensamentos são pensamentos mais puros, você recebe aulas para poder você trabalhar o seu equilíbrio psicológico, mental, porque a gente pensa, ai, morreu, não, lá tem hospital, lá tem tudo isso que nós temos na Terra, lá tem muito mais. E a alma, aquilo ali está falando, a alma envolve o corpo, né? Está certo, mas ela não está encerrada dentro do corpo. É tanto que quando a gente vê imagem de santo, o que é que aparece? Aquelas irradiação. Todos nós temos, é a nossa aura. Por quê? Porque o nosso perispírito expande. Ele expande. E o espírito também, quando dormimos, ele sai com o perispírito do nosso corpo. Nós vamos a lugares onde nós pensamos o dia inteiro, procuramos companheiros que nos são agradáveis ou então desagradáveis, vamos para lugares bons ou para lugares ruins, dependendo de como nós vivemos. Entenderam? Então, é nesses horários que eu já até falei isso há muito tempo. Nós precisamos orar e vigiar para não irmos para lugares onde esses espíritos trevosos possam colocar em nós aparelhos que quanto mais raiva, quanto mais nervoso a gente tem, mais ativo o aparelho para a gente ficar desgovernado, ou parasitas, ou vírus, essas coisas todas. Então, aqui é a outra pergunta, né, Cristiana, agora que eu estou vendo. Eu fico tão. Deixa eu fazer uma pergunta. Até agora vocês entenderam? Eu entendi perfeitamente. Sim, Você explica perfeito, perfeitamente. Gabriela. Perfeito. Tá bom. Eu Então, acho agora também. 141, né? Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através do globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. É nesse sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios. Um sutil e leve é o primeiro, ao que chama de perispírito, e outro grosseiro, que é o nosso corpo. Então, quanto mais nós evoluirmos, quanto mais os nossos pensamentos modificar para o bem, para a caridade, as nossas ações, para as coisas boas, o nosso corpo também vai se transformando e o nosso espírito também vai se transformando. Vocês podem ver, tem pessoas que parece que elas brotou de uma caverna, de tão esquisito que é.
Por quê? Ele ainda tem o corpo grosseiro, pensamentos grosseiros, ou às vezes também espíritos missionários vêm com esse tipo de corpo para que ele possa penetrar em lugares onde uma pessoa bonita, onde uma pessoa elegante não poderia. Entenderam? Então, tudo na espiritualidade é muito perfeito. E a alma usa esses envoltórios para externar. E aí, uma coisa que a gente percebe quando a gente está desenvolvendo a mediunidade e que o nosso perispírito também expande junto com o espírito. Ó, vamos supor, sabe aqueles bonecos infláveis que tem posto, que ele cresce, fica grande, de repente ele perde o ar, ele murcha? Nós também temos isso. Às vezes é um braço que fica gordo, às vezes é a nossa cabeça, o nosso corpo, e de repente parece um graveto. Isso eu sentia muito. Por quê? Porque eu estava precisando desenvolver mediunidade, né? Mas que eu já tinha desde criança. Então, qual que é o corpo grosseiro? Pode passar, Cristiano. O outro grosseiro, né? Material e pesado, que é o corpo. Entendeu? O nosso corpo ainda é pesado. A gravidade da Terra é muito sufocante. Os espíritos mais um pouco elevados precisam se preparar primeiro. Não pode vir na caravana espíritos ainda que não conhecem as coisas. Eu acabei de ler um livro que era meu. Eu comprei ele em 2012 e a Marta leu e falou: deixa eu ver, de quem que é esse livro? Aí foi ver, Badia, o livro é seu, porque eu dei para o centro. E aí, lá mostra direitinho no livro, chama O Joio e o Trigo, do doutor Inácio Ferreira, psicografado pelo Bacelli. Então, um dos que estão citados no livro, do que está citado, ele pede para ir nessa caravana para ele conhecer nas furnas o que estão planejando contra a doutrina. Não pôde ir. Por quê? Porque ele não tinha a preparação necessária para descer nesses lugares. E, inclusive, até o doutor Inácio precisou da nossa querida Antusa socorrer a dona Maria Modesta, o doutor Odilon. Por quê? Porque esses lugares existem os espíritos que hipnotizam e que vigiam a nossa mente, e então ele estava começando a querer devagar. E aí ele foi retomado a postura dele para ele ir naqueles lugares que eles tinham programado. Entendeu? E a densidade nossa, a gente vê esse céu bonito, né? Quando chega de manhã, esse sol brilhante, mas se nós formos enxergar com os olhos espirituais, é uma matéria pesada, cinza, sufocante a nossa terra. Então, como nós fazemos para mudar essas paisagens? Primeiro, a paisagem dentro de nós. Nós precisamos mudar. Urgente. A espiritualidade está pedindo. Eu passei a coisa do Geraldinho, a palestra dele, porque eu achei que todo mundo estava precisando acordar. Não que vocês estão dormindo, mas para vocês verem que nós vamos entrar agora num período, desde 2000, 2012, tudo isso nós já estamos vivendo. E nós vamos entrar num período agora em que nós teremos que ter equilíbrio emocional, em que nós teremos que continuar firmes na doutrina. Por isso que lá no Evangelho disse os obreiros do Senhor, os últimos serão os primeiros.
Quem está sendo olhado? É aquele que continua, que persiste, que trabalha em nome do bem, que faz as coisas que Jesus veio nos ensinar. Aquele outro que fala, oh meu Deus, mas e não olhou, roubou, no caso, vamos citar, tirou o alimento das pessoas, empobreceu outras, esses vão para o turbilhão. O que é esse turbilhão? É os lugares onde vão habitar e que cabe de acordo com as emanações deles. Porque a Terra, quando chegar na regeneração, é aquilo que o Geraldinho falou, nós vamos demorar 7.000 anos nessa regeneração. Então, nós temos que continuar com a nossa firmeza, a nossa lucidez, acreditando neste Cristo maravilhoso que nos ensina a todo instante, para podermos evoluirmos. Vocês podem ver o homem das cavernas conosco hoje. Nós já temos a graciosidade, nós. Estou falando até de mim, né? Que chique. Então, nós já temos, assim, uma elegância, não elegância de moda, mas uma elegância de corpo, que ainda vai modificar também, que nós vamos ter grandes modificações, porque nós também vamos virar vegano, né? Nós vamos comer plantinha, essas coisas, vamos aprender, vamos trabalhar em prol uns dos outros, nós vamos tirar de nós essas provas que ainda a gente precisa acabar de resgatar. Então, esses 7.000 anos é para nós evoluirmos. Quando nós chegarmos no mundo de pureza, de beleza, no mundo, nós vamos ter que demorar mais tanto 1.000 anos para melhorar aquilo, sempre em progressão. Então, por quê? Porque o nosso universo é infinito. Então, todo dia é criado. Estrelas, planetas. Porque a gente pensa, eu vou lá, pum, faz o planeta. Não! Tem toda uma organização. Quando nós não vamos construir uma casa, nós não temos que ver a parte onde vai correr a água, de esgoto, de eletricidade, de fundação, de armação, de subida dos tijolos do telhado. A mesma coisa é a formação de um planeta. Então, muitas vezes a gente lê muito, eu esqueci o nome, é do Rochester, do Conde Rochester. Ele tem uma quantidade de livros que ele fala de experimentos que foram feitos com animais para habitar a Terra. Então, tinham animais que não dariam condições de conviver no ambiente da Terra. Então, eram retirados. As experiências são feitos o que vai naquela gema, na gelatina que vai cobrir a Terra depois dos vulcões, do furacão, do gelo, das ventanias, do calor, do fogo, a Terra se cobre como se fosse uma gelatina. Nesse lugar, tudo está ali. Todas as doenças, todas as coisas boas, todas as frutas, todo tipo de vegetação, todo tipo de animal, tudo. Não brota, porque senão, se fosse diferente, ainda estava brotando animais, pessoas totalmente diferentes dentro do nosso convívio, do nosso meio. Muito bem. Quer dizer dessa outra essa teoria, segundo a qual a alma numa criança se completa a cada período da vida? O espírito é uno, é um só. Está completo na criança como no adulto, entenderam? O espírito, quando a criança encarna, o espírito já está junto com ele.
Então, quando a criança nasce, o espírito é um, ele já está completo. Agora, como ele vai manifestar o amadurecimento, as fases da criança é que vai fazer esse espírito evoluir. Então, o espírito é único, completo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumento da manifestação da alma é que se desenvolve e se completa. É ainda tomar efeito pela causa. Então, nós temos a criança do 0 aos 7 anos, é o período mais certo para a correção dos pais. Hoje, o pai não pode mais mentir para os seus filhos, porque de primeiro falava, meu filho, você não pode fumar, viu? E o pai fumando. Meu filho não pode jogar lixo, e a pessoa joga. Então, hoje é conversar, dialogar. Por quê? Porque as crianças vindo hoje estão vindo mais espertas, mais desenvolvidas, porque muitas delas frequentam escolas de médiuns e já vêm preparadas para a mediunidade. Outros espíritos misturam, que são espíritos ainda um pouco mais atrasados, que se misturam, que vieram às vezes de guerra, que vieram às vezes de questões muito difíceis emocionais. Então, eles têm mais dificuldade de adaptação ao nosso meio. Então, o que está acontecendo no mundo de hoje? Pais muito novos criando os filhos sem condição. As condições financeiras, as condições de emprego, as condições de moradia, as condições do palavreado dentro da casa, tudo isso influi na vida do filho. E tudo que ele vive e que ele sente na infância é o que vai amadurecê-lo emocionalmente para ele enfrentar a vida lá na frente. Por isso que criança tem que ser criança, ela tem que brincar, ela tem que ter histórias para ouvir, ela tem que ter conversas sadias. Se você ficar para o seu filho, você é burro, você é burro, você é burro, ele vai ser um burro. Mas se você falar, meu filho, você é muito inteligente, nossa, meu filho, elogiar, não para panicar. Eu trabalhei numa escola onde a mãe falava, meu filho é o rei, é o príncipe. Se ele não fez, ninguém mais vai fazer. Com 12 anos, o menino já estava na polícia. Entendeu? Então, do 0 aos 7 anos que você mostra, porque a criança mostra as tendências egoístas, mostra tendências que não são pertinentes àquilo que você vive. Então, tudo tem que ser conversado. Quando a criança entra na adolescência, dos 13 ao 14, ela entra na fase de descobrir o corpo e descobrir a vida lá fora. Então, por isso que fala aborrecência. Por quê? Porque eles acham, eles juntam em grupo, aí eles acham que estão com razão, que a opinião deles é que serve, que tudo eles contestam, fazem aquelas desobedecem, no caso, porque hoje em dia não é mais obedecer, mas é compreender a situação, né? Então, esse despertar é difícil, porque ele não sabe se ele é criança ou se ele já é um adulto, e ele é um adolescente. E nós estamos vendo o quê? A faixa da criança para a adolescência está sendo afunilada e diminuindo, porque vocês veem criança já de 4, 5 anos rebolando igual uma pessoa. Os pais incentivam a questão do sexo, os pais incentivam as crianças a ver coisas que não têm necessidade. Por quê? Porque o emocional dele ainda não está pronto para ele ver, assistir, sentir.
e despertar para o sexo mais cedo. Não estou falando de ninguém e nem proibindo ninguém. Cada família cuida do seu do jeito que quer, né? E então, até a gente fala, né? A gente apanhava, mas hoje não se usa mais, não tem mais necessidade. Vocês podem ver, a gente fica nervoso, a criança também. Você entra com um problema dentro de casa, a criança tem febre. A gente pensa assim, eu vou disfarçar, vou brigar lá dentro do quarto. Não adianta, a energia que emana dentro da casa, a energia que você suda, que solta ela, a criança pega. E aí ele adoece. Então, nós temos que também nos vigiar para que nossos espíritos possam também evoluir. A coisa mais difícil é a gente ver no outro aquilo que a gente vê em nós mesmos e nós aprendermos a consertar, né? Porque nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira. Os espíritos não se acham todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espírito ainda limitado, que não compreende as coisas abstratas, são como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios. Então, peraí. Porque pessoas pensam assim, o espírito morreu, ele virou santo, ele virou inteligente, ele virou letrado. Não, ele continua o mesmo. Ele continua fazendo as mesmas coisas que fazia aqui. Então, o que nós vamos levar para lá é o que nós estamos fazendo agora. Esse estudo, essa a participação, tudo que nós estamos fazendo de bom vai servir de crédito para nós ingressarmos, ter o direito de entrar numa escolinha. Porque nós ainda não sabemos nada. Nós estamos aqui, todos nós, estamos aprendendo, nós estamos ainda, nem no ar nós não chegamos do abecedário espírita. Mas pelo menos nós estamos tentando, é isso que vale, é essa tentativa. Fazem alarde de palavras para se imporem, como acontecem entre vós, essas pessoas que sabem e que já chega colocando verbo e falando bonito e você não entende nada. Espera aí, não é? Então, e depois os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de traduzir com clareza. Recorre, então, à figura, comparações que mais como a realidade. Então, aqui é assim. Vamos supor, o espírito eu ainda não tenho, eu sou um médium, mas ainda não tenho todo o estudo da doutrina. Então, como os espíritos vão utilizar a minha mediunidade para manifestar? Então, eles podem mostrar para mim imagens que me lembrem, foto, vamos supor, uma situação de um tempo, um filme, uma coisa que te leve a seguir aquela corrente de pensamento daquele espírito. Entendeu? Eu vou parar aqui. Eu já li essa parte? Não. Vamos parar naquela questão e vamos ver as perguntas, o Cristiano. Não, o primeiro é a fluidificação. Eu esqueço, gente. Me lembra aí. Primeiro é a fluidificação, né? Das águas. Então, Então, vá. O Claudete faz a fluidificação das águas, minha filha, para nós, para todo mundo beber. Essa aguinha abençoada, você quer que eu faça um fechamento? Uma oração para poder nós bebermos a nossa água. Vamos ver. Bem, eu estou aprendendo bastante, estou muito agradecida
pela melhora que eu tive, estou tendo ainda. E esse grupo é maravilhoso. Você é uma mãe para mim, a Marilene é minha irmã, e todos são uns amores comigo, que me emocionam. Quando eu choro porque vocês me valorizam, então isso me mexe comigo. Então, vou agradecer ao mundo, vamos agradecer aos hospitais, que são uma bênção, que ajudam as pessoas a se curarem. Estão lá no pronto-socorro, as enfermeiras. Vamos ver os presidiários, que é muito triste, os drogados, também é muito triste, e vamos pedir que realmente o tempo passe rápido para essa evolução melhor do mundo. Porque às vezes eu acho que eu sou meio implicante, porque eu quero que isso muda logo, e não é logo, né? É no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é na minha hora. Então, eu quero agradecer muito e que hoje não, sempre, tudo se ilumine em casa de todos, em volta do planeta Terra. Haja muita paz, compreensão, que os seres humanos melhorem, porque precisam realmente melhorar. E é no estudo que a gente está aprendendo. Eu não sou de ler, mas esse evangelho é um estudo. Então, vamos agradecer. Nossos anjos da guarda, nossos protetores espirituais, enfim, nossos amigos, nossos irmãos, companheiros de vidas passadas, encarnados, desencarnados, que todos tenham a bênção de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, nos livre de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, que assim seja, da nossa passagem, da nossa desencarnação, e que Deus proteja a todos, e muita saúde a todos, e muita paz. Ô, Cristiano, põe a Ruth para cantar, para nós fazermos as perguntas. Hã? Ela já fez. Agora é a Ruth. Agora seria as perguntas, Badia. É? Mas esse horário o Cristiano desliga. Eu vou fazer uma pergunta, Badia. O espírito sempre é o mesmo espírito. Nessa encarnação, na outra encarnação, vai ser sempre o mesmo espírito. É. O que nós temos que fazer é melhorar cada vez que nós encarnamos. Esse espírito evolui. Por isso que é a lei do progresso. É a lei do progresso. Ô, Cristiano, como é que é, meu filho? Me explica, porque tem hora que eu não sei. Ela canta primeiro. Ah, então é isso mesmo. Então vou fazer do jeito que você sabe. Porque a minha cabeça para isso aí não serve. Tá, deixa ela cantar, que é bom. A Ruth está presente hoje, viu, gente? Oi, Mari. Boa noite. Vamos conhecê-la, Ruth? Parece aí, Ruth. É. Ela tá bonita. Eu já estava conversando com ela.
Colaborações.